Nas águas cintilantes e muitas vezes superficiais de Hollywood, um lugar onde casamentos são frequentemente descartados como peças de alta costura da última temporada, um nome se destacou como um farol de estabilidade: Colin Firth. Por mais de 2 décadas, o ator vencedor do Oscar não foi apenas uma estrela, ele foi a personificação do homem de uma só mulher. Para seus milhões de fãs, ele era o verdadeiro Senhor Darcy. Estoico, leal e irremediavelmente apaixonado por sua esposa, a produtora de cinema italiana Livia Giudioli. Eles foram apelidados de os queridinhos de Hollywood, um casal inseparável cuja presença no tapete vermelho irradiava uma autenticidade rara e genuína. Enquanto outros casais de celebridades estampavam as manchetes por vídeos íntimos, acidentais ou divórcios relâmpago, Colin e Livia eram vistos como o padrão de excelência. Viviam uma vida que parecia mais um poema bucólico do que uma matéria de tabloide, dividindo seu tempo entre uma sofisticada residência em Londres e uma propriedade ensolarada e ondulada na Toscana. Durante 22 anos, o público acreditou nesse sonho. Acreditamos na narrativa do cavalheiro inglês e sua musa italiana. Assistimos à criação de seus 2 filhos, Luca e Matteo, em um lar bilíngue, protegidos da tóxica cultura dos paparazzi. Mas, como diz o ditado, as luzes mais brilhantes projetam as sombras mais escuras. Atrás das pesadas portas de madeira de sua propriedade particular, o sonho começava a apodrecer por dentro. O que começou como um romance de conto de fadas estava fadado a terminar como um suspense psicológico, deixando o mundo se perguntando: quanto daquele amor era real e quanto era uma atuação meticulosamente construída? Para entender a magnitude da queda, é preciso olhar para o auge da ascensão. Era 1995. O cenário: as ruas históricas e úmidas de Cartagena, Colômbia. Colin Firth, então uma estrela em ascensão, estava filmando a minissérie ítalo-britânica Nostromo. Livia Giudioli era uma jovem e ambiciosa assistente de produção que trabalhava no set. Segundo Colin, o momento em que se conheceram foi nada menos que uma intervenção divina. É uma história que ele contou muitas vezes, sendo a mais famosa delas para Ellen DeGeneres em 2011, com um brilho nos olhos que sugeria que ele ainda estava apaixonado. Ele se lembrou de estar parado nos antigos degraus de pedra de uma igreja, olhando para uma multidão de pessoas, quando seus olhos encontraram os de Livia. "Eu não conseguia me mexer", confessou Firth. "Foi amor à primeira vista. Eu a vi caminhando em meio à multidão, e isso foi tudo o que meu coração precisava para se entregar a um romance. Foi uma cena saída diretamente do clímax de um drama romântico. Para conquistar o coração dela e a aprovação de sua tradicional família italiana, Colin fez o que qualquer pretendente devotado faria: mergulhou em seu mundo. Aprendeu italiano, idioma que acabou falando fluentemente, e abraçou a cultura com tanto fervor que chegou a solicitar a cidadania italiana. Em 1997, casaram-se em uma igreja deslumbrante do século XIII, perto da casa dela na Toscana. Durante anos, a imagem pública de Colin esteve indissociavelmente ligada à sua devoção a Livia. Ele chegou a brincar que ela era a única mulher que importava e que nem mesmo as coadjuvantes mais belas conseguiam tentá-lo, porque ele simplesmente não se dava ao trabalho de se envolver com mais ninguém. Ele se autodenominava chato em sua lealdade. O mundo inteiro aplaudiu. Pensávamos que finalmente tínhamos encontrado um homem imune à maldição de Hollywood. O primeiro sinal de que a fortaleza estava sob cerco surgiu em 2018. A notícia se espalhou como um trovão pelos noticiários internacionais. Colin e Livia Firth haviam apresentado uma queixa formal às autoridades italianas. Acusação: perseguição. O casal alegou que um homem chamado Marco Brancaccia, jornalista italiano e amigo de infância de Livia, os estava submetendo a uma campanha de assédio assustadora. Os detalhes eram arrepiantes. Eles afirmaram que Brancaccia enviava mensagens ameaçadoras, fazia ligações telefônicas incessantes e, o mais perturbador, enviava e-mails diretamente para Colin.
Esses e-mails supostamente continham detalhes íntimos e fotografias com o objetivo de humilhar Lívia e desestabilizar o casamento. Para o público, a narrativa era clara. Um fã obcecado e desvairado ou um conhecido invejoso estava tentando destruir uma família feliz. O mundo se uniu em apoio aos Firth. Mas, à medida que a polícia italiana iniciava a investigação, os rastros digitais começaram a contar uma história diferente. Marco Brancaccia não se manteve em silêncio, ele não se escondeu nas sombras. Em vez disso, veio à tona com uma revelação que virou de cabeça para baixo a narrativa do perseguidor. Tínhamos um relacionamento amoroso, disse Brancaccia ao The Times em uma entrevista bombástica. Ela queria deixar Colin por mim. O perseguidor não era um estranho, era um amante. Conforme o processo judicial avançava, os Firths foram forçados a fazer uma admissão pública humilhante. Divulgaram um comunicado confirmando que entre 2015 e 2016, Colin e Lívia decidiram em privado se separar. Foi durante esse hiato clandestino que Lívia iniciou um caso apaixonado de 11 meses com Brancaccia. Bom manter. Homem de uma só mulher, vivia uma mentira. Enquanto o público via uma fachada de união, o casal, na verdade, vivia vidas separadas. Mas o mistério se aprofunda aqui. Por que Lívia voltou para Colin e por que acusou seu ex-amante de perseguição? A defesa de Brancaccia foi simples. Ele não a estava perseguindo. Era um homem desprezado. Ele alegou que depois que Lívia terminou o caso para voltar para seu marido mundialmente famoso, ele enviou apenas 2 mensagens de WhatsApp e um e-mail para Colin. Ele afirmou que as acusações de perseguição foram um ataque preventivo calculado por Lívia para desacreditá-lo antes que ele pudesse revelar o caso ao mundo. Ele alegou que ela lhe enviou centenas de mensagens de amor, vídeos e até um diário do tempo que passaram juntos. A implicação era perturbadora. Teria a vítima sido, na verdade, a agressora num jogo de xadrez de reputação? Seria a narrativa de perseguição uma cortina de fumaça criada para proteger a imagem de Lívia como a esposa dedicada de um amado vencedor do Oscar? A parte mais devastadora do escândalo não foi apenas o caso em si, mas a forma como foi revelado a Colin. Brancaccia admitiu ter enviado um e-mail ao ator, detalhando o caso. Imagine a cena. Colin Firth, o homem que passou 20 anos declarando que sua esposa era seu mundo, abrindo uma caixa de entrada e encontrando um relato meticulosamente documentado da infidelidade da esposa, enviado pelo homem com quem havia compartilhado a cama. Relatos sugerem que o e-mail foi devastador. Não se tratava apenas de uma breve confissão, era um dossiê. Brancaccia alegou posteriormente que se arrependeu de tê-lo enviado, mas o estrago já estava feito. Isso forçou Lívia a agir. Ela não podia mais esconder o caso de Colin, então partiu para o ataque. Ao rotular Brancaccia de perseguidor, ela tentou pintar suas revelações como os delírios de um louco, em vez das amargas verdades de um antigo amor. Essa estratégia teve um efeito desastroso. De acordo com a lei italiana, uma investigação por perseguição exige uma análise profunda da relação entre as partes. Quanto mais Lívia insistia na abertura de um processo, mais os detalhes privados de seu ano de paixão com Marco eram expostos. O diário que ela supostamente mantinha para ele, as centenas de mensagens de amor. Tudo isso se tornou público. Numa tentativa desesperada de evitar que mais roupa suja viesse à tona em público, os Firths retiraram abruptamente as acusações contra Brancaccia em julho de 2018. Um acordo privado foi alcançado. A justificativa oficial foi proteger a privacidade das famílias, mas o público global sabia a verdade. O acordo foi uma rendição. Queriam que a história morresse porque a cada dia que o julgamento continuava, o casamento perfeito parecia mais uma casca vazia. Colin, sempre um cavalheiro, apoiou Lívia durante todo o escândalo. Eles apareceram juntos em estreias de filmes, sorrindo para as câmeras, tentando convencer o mundo, e talvez a si mesmos, de que haviam superado a traição. Comemoraram o Ano Novo juntos, apresentaram sessões de cinema juntos.
Mas uma traição dessa magnitude deixa cicatrizes que nenhuma riqueza ou tempo juntos pode curar. O apoio público ao casal começou a diminuir à medida que os fãs se sentiram manipulados pela narrativa inicial de perseguição. Em dezembro de 2019, a cortina se fechou definitivamente. O casal anunciou sua separação permanente. Uma fonte próxima ao ator revelou o que muitos já suspeitavam. Nada poderia apagar aquela traição. Era hora de seguir em frente, mesmo que eles tivessem um relacionamento familiar sólido e realmente quisessem salvá-lo. Desde a separação, Colin Firth tem mantido um silêncio estoico sobre os detalhes do divórcio. Ele voltou a morar em Londres, na região de Chiswick, para ficar perto dos filhos. Sua carreira, no entanto, assumiu um tom mais sombrio. Seu papel em Supernova 2020, onde interpreta um homem que enfrenta a perda de sua companheira de longa data, foi elogiado por sua intensidade crua e vulnerável. Muitos críticos se perguntaram se Colin estaria canalizando sua própria dor de coração na atuação. Curiosamente, ele encontrou um pilar de apoio em seu amigo de longa data, Stanley Tucci. Os dois são amigos há mais de 20 anos, um laço forjado nas dificuldades de suas vidas. Firth apoiou Tucci quando sua primeira esposa faleceu de câncer. A química entre eles em cena em Supernova refletia uma intimidade da vida real, uma irmandade que talvez tenha proporcionado a estabilidade que Colin perdeu em seu casamento. Os tabloides, sempre em busca de paz, tentaram ligá-lo novamente à sua colega de elenco de Bridget Jones, Renée Zellweger. Enquanto os fãs clamavam por um final feliz para Mark Darcy e Bridget, as notícias eram em grande parte infundadas. Mais recentemente, Colin foi visto na companhia da apresentadora de notícias da BBC, Joanna Gosling. Os dois foram flagrados caminhando por um parque londrino, parecendo à vontade e discretos, bem diferente da imagem dramática e romântica à la toscana de seu passado. Livia Firth, por outro lado, conseguiu manter uma relação pública surpreendentemente amigável com o ex-marido. Ela frequentemente publica homenagens a ele nas redes sociais, elogiando-o como seu melhor parceiro no crime. Mas, para muitos observadores, o termo parceiro no crime carrega um peso considerável. Refere-se aos 25 anos de paternidade ou ao crime de manter uma fachada pública perfeita enquanto a vida privada era um campo de batalha de infidelidades e processos judiciais? A história de Colin e Livia Firth continua sendo um dos enigmas mais fascinantes de Hollywood. É um conto de advertência sobre os perigos de idealizar alguém de forma exagerada. Queríamos que Colin Firth fosse o Sr. Darcy, então ignoramos as falhas em sua armadura. Queríamos que Livia fosse a musa perfeita, então não analisamos mais de perto suas amizades de infância. No fim das contas, o mistério não se resume a um caso extraconjugal ou a um perseguidor. Trata-se das máscaras que usamos. Colin Firth provou ser um ator de nível internacional, mas talvez sua maior atuação não tenha sido nas telonas. Foram os 20 anos que ele passou protegendo um sonho fadado a se despedaçar.